Olá, vamos dar uma olhada agora nas funcionalidades do hack do Genius. Tá? À primeira vista, nós já visualizamos todos os apartamentos do hotel. Tá? Então, aqui a gente tem os apartamentos, a gente consegue fazer uma organização dos apartamentos, estilo uma planta baixa, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, como se eu tivesse um prédio aqui com 22 andares, como não cabe todos um embaixo do outro, a gente colocou em duas colunas, tá? Mas poderia ser blocos de apartamentos, poderiam ser blocos de chalés, então a gente consegue organizar o rack de acordo com a planta baixa do hotel, tá? Pelo menos é tentar fazer o mais próximo possível. Uma informação que a gente tem aqui no hack são as cores dos números, tá? Então aqui a cor dos números, ó, a gente pode ver aqui, ó, que esse aqui o centrinho está vermelho, esse está verde, esse outro está verde, esse está preto, roxo. O que significa isso? Aqui do lado nós temos uma legenda que indica o que significa cada cor dessa, tá? Então, por exemplo, o verde é vago limpo, o preto é vago sujo e aí por diante, tá? É, aqui nessa parte redonda, ele indica quantos apartamentos tem em cada status desse. Então, eu tenho 7 vagos limpos, tenho 11 vagos sujos, 66 ocupados sujos, etc, tá? Então, aqui a gente já consegue visualizar imediatamente quantos a gente tem em cada status. Outra informação que a gente tem é o fundo do quadradinho aqui, ó. Que dá para ver que esse aqui está verde, esse está azul, e esse está branco, e esse está cinza. Então, o que significa cada fundo desse daí? Vamos lá. O branco significa que ele tem saída para hoje, tá? Então, visualizando rapidamente no hack, só visualmente a gente consegue já identificar quais são os apartamentos que têm saída para hoje, tá? Então, por exemplo, 202, 704, 501. Então, assim, o fundo branco indica saída para hoje e não tem reserva para esse apartamento, tá? Então, ele é um apartamento que tem saída e não tem reserva. O azul, ele significa o apartamento que é saída para hoje e eu tenho uma reserva para esse apartamento, tá? Então, assim, é saída e entrada, tá? Então, o branco, apartamento só com saída, sem reserva. O azul, apartamento com saída e reserva. O verde é o apartamento que está vago, tá? E tem reserva para ele, tá? Então, é um apartamento que está vago e tem reserva. Ele pode estar vago sujo ou vago limpo, tá? Mas ele tem uma reserva. A gente só consegue fazer o check-in no apartamento se ele tiver vago limpo, tá? Então, mesmo que ele tenha reserva, que ele esteja pertinho, se ele tiver preto, ele não vai conseguir fazer o check-in dessa reserva, tá? Outra informação que a gente tem aqui no hack é a configuração das camas do apartamento, tá? Então aqui, ó, se a gente olhar, eu tenho aqui, ó, nesse apartamento 101 eu tenho uma cama de casal, no 104 eu tenho um casal mais dois solteiros, no 403 eu tenho duas camas de solteiro, 701 casal mais um, e assim vai. Então, de acordo com a configuração do hotel, juntamente com a governança, é, é feita a configuração dos apartamentos do hotel, tá? Em relação à cama, tá? Então, a gente tem uma outra informação. Então, a gente vê que ele é bem visual, tá? Qual é a outra informação que a gente tem nesse hack? Se eu colocar o mouse em cima do apartamento, a gente vai ver lá embaixo ó, que a gente tem as informações daquela ocupação. Então, por exemplo, esse apartamento, 1301, é um apartamento que está ocupado, tá? 1601 é um apartamento que está ocupado. Se eu boto o mouse em cima dele, lá embaixo ele vai aparecer ó, o número do apartamento, o localizador dele, que é o código da reserva dele, digamos assim, a empresa pela qual ele veio, data de entrada e saída, quantos hóspedes tem no apartamento e a lista dos hóspedes, tá? Aqui a gente consegue colocar o nome de até 4 hóspedes. Aqui, para efeito de exemplo, está tudo com o mesmo nome, tá? Mas é só um exemplo. Então, assim, botou o mouse em cima do apartamento, lá embaixo vai aparecer todas as informações referentes àquele check-in, né? Então, não precisa entrar em uma tela extra para poder visualizar as informações do check-in, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho dois hóspedes, são Paul Thompson e Hilary Thompson. Entrou no dia 14, vai sair no dia 15. Ela dá ponto estou. É, temos as observações, então, tarifa, qualquer observação que você colocar lá no check-in dele, ele vai aparecer aí também nessa tela, tá?
Então, assim, o hack ele é bem visual. Então, a gente tem as informações na ponta dos dedos, né? Bem rápido. Então, um exemplo. Se eu pegar aqui no 102, eu sei que eu tenho uma reserva para esse apartamento, porque ele está com fundo verde. Se eu coloco o mouse em cima dele, ó, ele já me mostra o código da reserva e o nome do hóspede principal da reserva, tá? Então, botou o mouse em cima, aí aparece o nome do hóspede e o código da reserva. Tá? Se ele tiver ocupado e tiver uma reserva, em cima vai aparecer os dados da reserva e lá embaixo os dados da hospedagem dele. Tá? Outra informação, outra coisa que a gente pode fazer aqui no Hack é fazer filtros. Então, por exemplo, eu tenho aqui os apartamentos que estão vago limpo. Eu sei que tem 7 vagos limpos. Vamos supor que chegou um walk-in aqui agora no hotel e eu preciso de um apartamento vago limpo para poder fazer o check-in dele. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no vago limpo e clico nele. O sistema apaga todos os outros apartamentos, todas as outras categorias e deixa só os apartamentos que estão vago limpo, tá? O 102 do 204, eu sei que eu não posso entregar, e o 604 também. Por quê? Porque ele já tem reserva para esses apartamentos. Mas eu posso fazer um walk-in aqui no 801, tá? Ou no 804, ou no 904. Então eu posso entregar esse apartamento para alguém que chegou sem reserva. Como é que eu faço? Eu boto o mouse em cima do apartamento que eu escolhi, botão direito, check-in. Tá? Uma vez feito isso, ó, eu já consigo fazer o check-in dele. Vou botar os dados, preencher todas as informações da ficha do check-in dele, vou confirmar e aí eu consigo fazer o check-in desse cliente. Tá? Então, assim, a gente tem a opção de fazer filtros. Aí eu quero ver só o que está sujo, a camareira, a governança. Ah, eu quero saber o que está sujo. Os vagos sujos, por exemplo. Então ela vai clicar aqui, ó, vago sujo. Ele vai mostrar para a gente só o que está vago sujo. Ah, eu preciso também dos ocupados que estão sujos. Ok, então clica aqui no ocupado sujo. Então ele vai ficar aqui, ó. Você viu que está marcado aqui os dois. E aqui ele vai mostrar tudo que está sujo. Vago ou limpo. Ou vago ou ocupado. Tá? Um outro filtro que a gente consegue fazer também é o filtro da cor do fundo. Então, por exemplo, eu quero saber os apartamentos que têm saída hoje e não tem reserva. Então eu cliquei aqui, ó. Ele vai mostrar os apartamentos que estão com fundo branco. Ele tem saída hoje e não tem reserva. Se eu clicar aqui nesse outro de saída e entrada, ele vai mostrar os saídas que tem e que não tem reserva. Então já tem essas saídas aqui. Então rapidamente eu consigo visualizar aqui, ó, que nesse momento faltam 6 apartamentos para sair, tá? Ligando de volta aqui, eu quero saber os apartamentos que já estão vagos e tem reserva para ele. Eu vou clicar aqui em reservado. Por quê? Porque a camareira vai atrás de arrumar os apartamentos que estão faltando, que estão sujos ainda, que já tem reserva, ok? Vamos lá. Outro filtro que a gente pode fazer é pela categoria do apartamento. Tá? Ah, eu quero ver só os apartamentos standard. Então, eu vou clicar aqui, ó, no standard, ele vai me mostrar só os apartamentos standard. Ah, eu quero ver só os apartamentos de suíte e luxo. Ele vai mostrar aqui os apartamentos que estão suíte e luxo, tá? Então, de acordo com o seu hotel, vai aparecer as categorias que estão configuradas para o hotel, e aí aqui a gente vai poder filtrar de acordo com as categorias. A mesma coisa aqui, ó. Eu quero só os apartamentos que são casal mais um. Então, cliquei aqui, ó. Ele bota os apartamentos casal mais um. Tá? E assim vai. Tá? Quero só os apartamentos casal. Aí só eles. Então, eu consigo fazer filtros e combinar esses filtros também. Tá? Então, eu quero um apartamento que é vago limpo e que seja de casal. Ok, então eu vou vir aqui, ó. Vago limpo, casal. Só tem esse. Tá? Então, eu posso combinar os filtros. Muito bem. Aqui, na parte superior do rack, nós temos abas de contas, tá? Então, eu tenho o primeiro aqui. Nesse caso desse hotel, está configurado apartamento, tá? Eventualmente, quando for um flat, pode estar configurado aqui com o nome de pool. E eu tenho uma outra aba de fora pool. Então, isso aqui é configurado de acordo com a configuração do hotel, tá? Nesse caso específico, para esse exemplo aqui, a gente vai usar a aba de apartamentos, que é onde eu tenho todos os meus apartamentos. Eu tenho uma aba de pendência, onde ele vai me aparecer as contas pendentes que eu tenho aqui no hotel, tá? Uma aba que foi criada aqui para eventos, onde o pessoal pode colocar salões, ou mesmo abrir contas para eventos, tá? Então a gente pode colocar salões que eu falo é o seguinte, é abrir contas para um evento, de um salão, por exemplo, né? E aqui eu tenho conta de passante, onde eu posso ter, por exemplo, vamos supor que meu hotel trabalha com day use, eu posso criar diversas contas aqui, toda vez que chega um day use, a gente atribui uma conta dessa para aquele cliente, tá? E aí ele vai consumir dentro da dependência do hotel, na hora do check-out, ele vai da saída, ele vai passar lá na recepção, o recepcionista vai achar essa conta aqui, igualzinho como ele vê um apartamento, encerra a conta do cliente
e aí aquela conta fica livre novamente para ser usada, tá? Então, são contas transitórias, pode-se dizer assim, ok? Então, basicamente, referente ao hack, era isso que a gente queria falar, ok? Obrigado.